Boa tarde, igreja. Boa tarde, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Hoje, dia 14, não é isso? Dia 14 de junho, é o segundo domingo de junho. Hoje também é comemorado o dia do pastor. E eu agradeço à igreja que eu sou pastor, a Igreja Batista Regular Emanuel, que fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes, no conjunto João Paulo II, em João Pessoa, que lembrou dessa data e me prestigiou com um almoço delicioso. Então agradeço a nossa igreja, né, por lembrar de mim, do meu ministério. Que Deus abençoe e ore para que Deus continue me dando sabedoria para guiar e alimentar vocês até que um dia Ele possa ou me substituir ou me chamar para a glória. Vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias para o livro do profeta Isaías, no capítulo 48. A gente vai ler o versículo 17 de Isaías 48, que diz assim a palavra do nosso Deus: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Senhor Deus, louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Pedimos que nos abençoe com essa palavra, que todos que estão assistindo sejam edificados, transformados, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo. E usa a minha vida para transmitir essa mensagem, para que ela possa produzir o efeito para o qual o Senhor tem preparado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos falar hoje sobre um tema que eu achei assim conveniente: conselho de Deus para a vitória. Por que conselho de Deus para a vitória? Porque nossa vida é uma vida de batalha. A gente sabe que nossa vida sempre tem batalha, sempre tem desafios, e nessa jornada muitos são derrotados por conselhos de pessoas que não tinham experiência ou que não eram as pessoas ideais para te aconselhar, e de repente essas pessoas te aconselharam para que você tomasse certos rumos e você errou o alvo, você foi derrotado ou está sendo agora no momento derrotado. E o texto aqui da palavra de Deus no livro do profeta Isaías é uma profecia para alguns anos depois da sua própria vida, né, da vida do profeta Isaías, ao povo de Israel, que seria então cativo na Babilônia. Então essa profecia já é uma profecia para dias futuros, para o povo lá de Israel, que já aconteceu. Essa profecia já foi cumprida, mas Isaías não estava ainda no contexto desse texto aqui, não estava ainda nessa época de exílio, né? Ou seja, na época em que o povo de Israel já estava escravizado na Babilônia. Então, essa profecia aqui é uma denúncia do profeta pela prática da idolatria, da teimosia e da hipocrisia também do povo de Israel, né? Por quê? Porque o povo de Israel, eles faziam cultos a Deus, eles faziam cerimônia de adoração a Deus, mas essas cerimônias eram recheadas de hipocrisia, de coisas superficiais que não chegavam a Deus. Então, o povo de Israel, ele fingia praticar a verdadeira adoração, e no entanto estava sendo exortado como um povo apóstata, ou seja, aquelas pessoas que deixaram de crer. Então o povo de Israel chegou a uma situação dessa. Na época do profeta Isaías, então, eles chegaram a uma situação dessa de apostasia, deixaram de crer no Deus Todo-Poderoso. Então a mensagem do profeta agora é para os remanescentes desse povo, né, que haviam sido exilados na Babilônia. E por quê? Por terem deixado o verdadeiro Deus, por terem abandonado a Deus. Então Israel era um povo que parecia seguir a Deus, invocar o nome de Deus, mas na realidade era um povo que rejeitava as verdades da palavra de Deus e de um viver santo diante de Deus. Era um povo que vivia de aparência, né, em certos
em certas atitudes. Então, eles praticavam uma religião, mas não davam o primeiro lugar a Deus. Então, é o que muitas pessoas fazem hoje, né? Dizem que tem uma religião, que são religiosos, mas na sua vida não está Deus em primeiro lugar. E as consequências dessa atitude de Israel foram terríveis, né? O povo foi levado cativo para a Babilônia, onde passaram lá 70 anos de escravidão. Então tudo poderia ter sido evitado se Israel tivesse dado ouvido aos conselhos de Deus, porque Deus, em toda a sua palavra, se você conhece a história do povo de Israel, Deus, em toda a sua palavra, ele aconselha Israel a como se comportar diante dele, a como viver diante dele. E esses ensinamentos, esses conselhos também servem para nós nos dias de hoje, para que você tenha uma vitória, para que você não caia na mão do inimigo, para que você não seja escravizado por Satanás ou até mesmo por consequências que você não queria sofrer. Então, siga os conselhos de Deus, obedeça os conselhos de Deus que Ele tem preparado para você, para que você possa evitar errar o alvo. Então, o povo poderia ter evitado tudo isso, a escravidão, a Babilônia, mas por não dar ouvido à palavra de Deus, nem aos conselhos de Deus, eles então foram escravizados. Então a mensagem do profeta Isaías agora é dirigida a um povo que antes era temido, um povo que antes era poderoso, agora o povo estava derrotado, escravizado e esperava dias melhores, esperança de dias melhores. Então muitas vezes as pessoas hoje se encontram nessa situação, se encontram escravas do pecado, se encontram derrotadas, se encontra sem esperança e ansiosos por dias melhores. Então essa mensagem foi assim dirigida ao povo de Israel quando já estava cativo na Babilônia. Então talvez você que está assistindo essa mensagem esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você tenha tomado a direção errada e chegado onde jamais desejava ter chegado. Você errou o alvo e você perdeu a batalha, você foi enganado. E talvez você tenha tido vários conselhos de amigos, de parentes, que deveria seguir a sua caminhada, ou que aconselharam você a tomar certos rumos, tomar certas atitudes, e você então recebeu então no final a derrota, você então não acertou o alvo e agora você está entendendo que eles estavam errados. Porque nós temos pessoas, amigos e parentes que muitas vezes se oferecem para nos aconselhar, mas aconselhar da forma como eles vivem ou o que eles acham. E nem sempre o que as pessoas acham, meus amados e amadas irmãos, amigos e amigas, nem sempre o que as pessoas acham é o correto. A não ser que o pensamento, os conselhos das pessoas estejam com fundamento nos conselhos de Deus. Porque não adianta você receber um conselho de alguém se Deus não está aprovando esse conselho. Porque se você receber o conselho de alguém, seja ele parente, seja ele amigo, amiga, e se esses conselhos não estiverem fundamentados ou com base nos conselhos de Deus, na palavra de Deus, você vai quebrar a cara, você vai errar o alvo. Então, talvez a sua vida esteja sendo semelhante à vida do povo de Israel quando estava na Babilônia, quando estavam cativos na Babilônia. Triste, enganados, desiludidos e ansiosos para sair dessa situação. Então a pergunta: como acertar o alvo? O que você deve fazer para sair dessa situação? Como não ser mais um derrotado ou uma derrotada? Então vamos para o que Deus aconselha a todos nós para que possamos ter vitória em nossas vidas. Então o primeiro conselho de Deus para a vitória em nossa vida, atente bem para isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é que só Jesus é o Senhor. No versículo 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus. A primeira frase aqui
desse versículo 17 do capítulo 48, diz isso, que o nosso Senhor, Ele está dizendo para você que está ouvindo, que está assistindo essa mensagem, que eu sou o Senhor teu Deus. Então veja que nós temos hoje na pessoa do Senhor Jesus Cristo o único Deus. Então Jesus é o único Deus. Então, para que você tenha vitória na sua vida, para que você acerte o alvo, para que você não seja derrotado, coloque esse conselho de Deus no seu coração, que só Jesus é o Senhor. Porque muita gente segue a certos tipos de divindades aí, que não são divindade, é claro, mas certos tipos de, de, de personalidade, vamos colocar assim, ou talvez nem seja personalidade, mas de objetos, de coisas que se apresentam a eles como que se fosse o melhor para você. Uma certa vez eu cheguei na casa de um colega meu, e o pai dele era pai de santo, e o pai dele, quando olhou para mim, disse: olha, o seu guia é preto velho, então você precisa fazer então, né, um trabalho junto com ele, desenvolver o seu trabalho com o preto velho, porque ele é seu guia. Não, meu amigo, sinto muito dizer, mas o meu guia, o meu Senhor é Jesus, e não há outro, só Ele é o Senhor. Então Israel, ele foi um povo privilegiado. O povo de Israel, ele viu o poder de Deus se manifestar diante de seus olhos em várias situações. É triste a gente ver uma história do povo dessa forma e o povo deixar tudo isso mudar na sua vida. Então, o povo teve esse privilégio de ver, de sentir, de conviver, né, de presenciar o agir de Deus nas suas vidas. O povo viu Deus agir poderosamente no Egito para libertar o povo de lá. O povo viu o mar se abrir, o povo viu a coluna de nuvem durante o dia guiando eles. Algo extraordinário, uma coluna de noite, de fogo à noite, guiando eles também. De dia era de nuvem, à noite era de fogo, guiando eles pelo caminho. O povo viu muralhas cair, o povo viram o monte tremer, fumegar, o povo viu pedras jorrar água da pedra, o povo viu exércitos serem derrotados por anjos, o povo viu tudo, todo esse agir da mão de Deus. E o povo sabia que esse era o verdadeiro Deus, que esse é o verdadeiro Deus, mas o que foi que fizeram? Deixaram Deus, o povo de Israel deixou Deus, o Todo-Poderoso, para ir atrás de ídolos criados pelos homens, que não anda, que não vê, que não tem vida, que não tem poder nenhum e não faz nada. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1 ao capítulo 4, se você volta lá para o início do livro, você vai ver quando Isaías ele já está aqui exortando o povo com relação ao povo ter deixado Deus. Olha, você vê aqui que ele diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Veja que o povo deixaram Deus, que fez tanto milagres, tanto prodígio no meio deles, por ídolos. Ídolos sem vida. Se você ler Juízes, no capítulo 2 de Juízes, versículo 12, diz assim: e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então, se Israel tivesse seguido os conselhos de Deus, não teria caído
em sofrimento, em desgraça, em ruína, em derrota. Então nós temos diante de nós o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para adorarmos, para servi-lo como o único Deus. Mas o que é que a maioria faz? A maioria vai em busca do que não tem poder, do que não é Deus, do que não salva, não anda, não age em favor de ninguém, e por isso são derrotados. Quantas pessoas não se apegam a ídolos? Quantas pessoas não se apegam a personagem criada por homens, o Deus criado pelos homens? Você vê que existe vários dias de comemorações de algumas coisas aí, colocam até pessoas como se fosse deusas, ou rei, ou rainha de alguma coisa, como por exemplo, né, Iemanjá. Alguns dizem que ela é a rainha do mar. Isso não existe. Quem é o dono da terra, quem criou o céu e a terra, e a quem a terra pertence, é o Senhor. É o Senhor Deus, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é quem tem autoridade sobre tudo isso. Lembra daquela passagem lá da tempestade no mar, quando os apóstolos estavam passando por uma tempestade e o Senhor Jesus Cristo estava dormindo na proa do barco, e eles então acordaram Jesus, pedindo que Jesus o salvasse. Jesus então ele se levantou e mandou o vento se calar, o mar se acalmar, e houve aquela bonança. E aqueles homens fizeram uma pergunta: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? É o Senhor, é o único Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é quem tem poder, todo o poder no céu e na terra. Então só Jesus é o Senhor. Se você não quer ser derrotado na sua vida, então se apegue a esse Senhor. Sirva ao único Senhor que tem poder para te dar vitória. Aquele que luta com você, aquele que está com você ao seu lado. Meus queridos, muitos estão indo para os hospitais quando estão acometidos desse vírus. É muito triste isso. Por quê? Porque eu trabalho em hospital, eu sei que não é permitido as visitas. E em muitas situações, a pessoa vai sozinho. A pessoa fica sozinha lá, isolada, numa enfermaria, não recebe visita de amigos, de parentes, e fica lá. Até os profissionais muitas vezes ficam receosos de se aproximar da pessoa. Então, quem é que vai estar com você lá? Só Jesus, só Deus, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, que está em todos os lugares, que pode todas as coisas. Então não adianta você colocar um ídolo diante dos... Você querer levar um ídolo, ninguém vai levar, e se levar não adianta, porque ele não vai fazer nada. Você pode colocar um ídolo lá de lado da sua cama, da cama do paciente, que não vai resolver nada, porque o ídolo não faz nada. Mas Jesus Cristo, esse sim, é o único Senhor que pode todas as coisas e que vai estar com você. Ele diz: eu não te deixarei, não te desampararei. Então só Ele é Deus, só Jesus é Deus, e Ele é o único que você deve adorar. Ainda no livro de Isaías, eu quero então ler para vocês aqui, no capítulo 45, no versículo 21 e 22, ele diz assim: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então veja que não existe outro Deus. Se criaram nomes por aí dizendo que são deuses, Deus do mar, Deus do fogo, Deus do pescador, colocam pessoas com nomes como se fosse padroeiro, padroeira. Meus queridos, isso não existe. Isso são coisas criadas por homens, mas Deus é o único Senhor no céu e na terra. É isso que você deve ouvir, é esse conselho que você precisa atentar para a sua vida, para ter vitória, que só Jesus é o Senhor. O segundo conselho para que você não seja derrotado é que entenda que os ensinamentos de Deus, ele é
útil para a sua vida. Versículo 17, mais uma vez, voltando ao texto de Isaías 48, no versículo 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Meus queridos, devemos aprender muitas coisas na nossa vida. É claro que nós devemos ir para as escolas, aprendemos a ler, aprendemos a conhecer a história da nossa nação, dos povos, o que é fundamental para o nosso conhecimento. Mas para a tua vitória contra o inimigo que você não vê, que você não pode, aquele que está sempre querendo te derrubar, aquele que sempre quer te levar para caminhos diferentes, que quer te aconselhar a coisas que não convêm para você. Se você der ouvido à palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, você vai entender que eles são úteis para a tua vitória. Quando você for fazer algo, antes de fazer algo, consulte a palavra de Deus. Consulte Deus. Ore a Ele, peça a Ele que te dê sabedoria através de sua palavra, para que você não erre o alvo, não erre o caminho e não seja um derrotado. Então, a sabedoria, a Bíblia diz que já é o temor de Deus. Lá em Jó 28 diz que o temor de Deus é a sabedoria. Então veja que se você quer ser sábio, tema a Deus. E temer a Deus é seguir os seus ensinamentos. E seguir os seus ensinamentos é a certeza da vitória. Você vê no livro do grande homem de Deus, o Josué, quando ele então estava assumindo a direção do povo, ou o comando do povo, porque Moisés havia já morrido, e Deus então precisava levantar um outro líder do seu povo. E ele então chama Josué. E olha o que Deus aconselha Josué. No capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 7 de Josué até o 9, ele diz assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, esses são os conselhos de Deus. Então, quando Josué assume a liderança do povo, ele teria uma batalha pela frente. Conduzir pessoas com vários pensamentos diferentes, com objetivos diferentes, com comportamento diferente. E são muitas famílias que tinham no meio do povo. Então, o que é que Josué recebe de Deus? Esse conselho. Quer ser próspero, Josué? Quer atingir o alvo? Josué precisava chegar na terra prometida. Josué precisava conduzir aquele povo para a terra que Deus prometeu a Moisés, e agora Moisés é morto e ele assume então o lugar de Moisés. Então Deus diz: olha, quer chegar na terra prometida? Quer conduzir esse povo à terra prometida? Então não se aparte da tua boca o livro desta lei. Para nós hoje esse livro é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, se você quer ser próspero, quer ser vitorioso na sua vida, e quando a gente fala de prosperidade, eu não estou aqui falando de riquezas materiais, porque nem sempre riquezas materiais traz alegria ou traz vitória. Eu já vi muitos comentários de pessoas ricas que não tinham felicidade. Dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra, meu querido amigo, minha querida amiga, o seu bem-estar, nem vitória. Dinheiro, muitas vezes, como a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. Então, quando a gente fala de prosperidade, é de uma vida
agradável, uma vida feliz, uma vida realizada. Embora que você tenha pouco, mas está realizado. Há tantas pessoas que moram numa casinha simples, que vivem com a família na maior simplicidade, mas tem toda a felicidade do mundo, tem toda a alegria do mundo, tem o seu alimento durante o dia. Então, isso é prosperidade, isso é bem-estar. Então, e a Bíblia diz que você não deve ter inveja daqueles que prosperam ou que têm coisas que são ricos. Você não precisa disso. Se Deus quiser te enriquecer, amém. Isso não é pecado, mas nós devemos nos contentar com o cobertor com o qual nós nos cobrimos. E Deus sempre nos dá aquilo que nos convém. E muitas vezes Ele evita nos dar aquilo que não convém a gente, porque termina a gente se prejudicando. Quantas pessoas não enriqueceram e hoje estão na miséria? Por quê? Porque isso não era o melhor para ele. Então, meus queridos, para que você seja próximo, minhas queridas, e próximo na sua vida, você tem que seguir os ensinamentos de Deus. Você lembra o que eu falei aqui, quando Deus chama Josué e diz, olha, você para prosperar, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, então não se aparte da Bíblia. Quer ter vitória? Leia a Bíblia, peça os ensinamentos da Bíblia, procure aprender com a Bíblia. Eu, quando me converti, eu louvo a Deus porque eu, novo convertido, eu sempre perguntava ao pastor, quando eu tinha uma dúvida, eu disse, pastor, eu quero tirar essa dúvida. E o pastor, na época o pastor Jânio, ele então, eu ia lá na casa dele e olha, eu quero que o senhor me tire essa dúvida. E eu fazia a minha pergunta a ele, e ele respondia, dizia, me mostre na Bíblia, pastor. Ele então me mostrava na Bíblia. Então eu ficava satisfeito, porque eu sabia que aquele conselho que ele estava me dando, aquela resposta, não era dele, não era do seu coração, mas era da palavra de Deus. Aí sim, eu digo, agora eu estou seguro. Agora eu posso seguir esse conselho, porque eu sei que esses são conselhos de Deus, que vai ser útil para a minha vida. E quer saber, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, todos esses conselhos que Deus nos dá na sua palavra e que eu dei ouvido a ele, foi útil demais para a minha vida, mas útil demais para a minha vida. E eu louvo a Deus por ter dado ouvido aos conselhos deles, e hei de continuar sempre dando ouvido aos conselhos de Deus. Até os nossos filhos, a Bíblia manda que a gente ensine. A Bíblia diz que a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Provérbios 22:6, bem conhecido, eu acredito, de muitos irmãos, que diz, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então os ensinamentos da palavra de Deus, meus queridos, minhas queridas, torna o homem perfeitamente instruído para toda boa obra. Você não sabe o que vai enfrentar, você não sabe por onde vai andar, muitas vezes. Quais são os obstáculos que você vai ter que transpor. Então, quer um conselho? Leia a palavra de Deus. Receba os conselhos de Deus, porque esses serão úteis para a sua vida e vai te deixar perfeitamente instruído para toda boa obra. É o que diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Ele deixa aqui um conselho. Ele diz aqui a partir do versículo 15, ele diz, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Olha o que a palavra de Deus nos favorece. Olha o que esse conselho de Deus, para que possamos andar nas suas palavras, nos favorece. Instrução para toda boa obra. E é claro, o principal, a salvação para nossas almas. O próprio Jesus Cristo, ele disse que nós devemos ler a palavra,
seguir a sua palavra, né? Examinar a sua palavra. Ele diz aqui em João 5,39: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São conselhos úteis, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos e irmãs, e amigos que estão nos assistindo, para nossas vidas. Se você quer ter vitória, siga esses conselhos. E em terceiro lugar, né, quais os conselhos de Deus para que possamos ter vitória, né? O primeiro é crer que somente Jesus é o Senhor. O segundo é que os ensinamentos do Senhor é útil para nossas vidas através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. E em terceiro lugar é que o caminho do Senhor é o que nós devemos andar. Voltando para o texto lá de Isaías 48, versículo 17, você pode ver então, eu vou ler mais uma vez, diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então, olha que maravilhoso o nosso Deus, o único Deus, todo-poderoso no céu e na terra, que nos ensina o que é útil através da sua palavra e ainda nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Meus queridos, nós aprendemos muitos caminhos nessa vida. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, 25, que diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. O Provérbio ainda, capítulo 4, versículo 19, diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçam. Então o que acontece? Muitos aprendem caminhos ou trilham por caminhos escolhidos por si próprio. É como Jesus diz: há dois caminhos, um apertado e um espaçoso. E muitos preferem andar pelo caminho espaçoso. Esse caminho espaçoso, ele oferece muitas coisas que muita gente acha que são boas. Ah, esse é o melhor caminho, aqui tem tudo. O caminho apertado é de difícil acesso, de difícil andar, tem obstáculo, há muitas coisas que você vai enfrentar. Mas o caminho espaçoso, ele traz as coisas boas, né, que muita gente acha que é para as suas vidas. Então Jesus, ele diz que só que o caminho estreito, né, o apertado, é o caminho que conduz à vida eterna. É o caminho que nos leva à vida, e o outro é o que leva à perdição. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença de caminhos que os homens escolhem, né, para seguir. Por isso que ele nos ensina aqui que o melhor caminho é o caminho que ele nos guia, é o caminho que ele nos oferece. Eu vou ler aqui em Mateus capítulo 7, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga e espaço é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são e pouco há que a encontra. Ou seja, o caminho espaçoso conduz à perdição, o caminho apertado conduz à vida. Então, e esse caminho apertado é esse caminho de dificuldade muitas vezes, mas é um caminho que Deus está guiando você, é um caminho que Deus está com você, que Ele anda com você. É aquele caminho que a Bíblia diz que quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, porque há fogo nos nossos caminhos. Ele diz que quando as águas te submergir, você não vai se afogar, porque Ele vai estar com você, porque Ele nunca vai te deixar. Ele diz: eu não te deixarei nem te desampararei. Ele vai sempre estar com você. Esse é o caminho que Ele quer andar, é o caminho do sábio, o sábio diante de Deus. Veja aqui o caminho de Deus, nós podemos ver que é um caminho que você não vai se cansar, é um caminho que você não fica fatigado, mas é um caminho que sempre será renovado as suas forças. É aquele caminho que sempre você vai continuar. O caminho espaçoso não. Muitas vezes as pessoas estão andando por esse caminho espaçoso, talvez chegue a ganhar muita coisa, a desfrutar de muitas coisas, mas de repente se torna cansado, abatido, triste, sem
vitória nenhuma. Eu me lembro quando eu vinha das festas, né, quando eu não era um crente, e quando a gente vai pra festa, a gente se arruma, todo bonito, todo bonitão, né, as moças toda bonita, põe aquele sapato alto, e a gente vai para as festas. Quando a gente lá se diverte, brinca, faz muita coisa, quando volta com os sapatos na mão, descalço, cansado, muitas vezes até triste, porque a festa não te deu a alegria que você esperava que iria encontrar. Porque o caminho não é esse. O caminho de Deus é diferente. O caminho de Deus, a Bíblia diz aqui no capítulo 40 de Isaías, no versículo 31, diz: o caminho apontado por Deus nos dá força e nunca nos cansaremos de andar nele. Veja só o que diz o texto: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o caminho apontado por Deus, é o caminho que nos dá força, que nunca nós nos cansaremos de andar por ele. O caminho da perdição não. O caminho espaçoso, muitos se cansam e não tem alegria, porque alegria você encontra no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor cada vez mais brilha nas nossas vidas. No livro de Oséias, capítulo 14, versículo 9, diz assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, é caminho reto, é um caminho que tem o alvo certo. O caminho certo é esse. O caminho reto é aquele caminho que tem o alvo certo, que você vai acertar o alvo, que você vai conseguir. Embora que as dificuldades surjam na sua vida, embora que os obstáculos surjam na sua vida, embora que muitas pessoas cheguem para querer te atrapalhar, te impedir de chegar lá, mas se você andar no caminho apontado por Deus, que é o caminho reto, é o caminho do Senhor, você vai chegar lá. Certa vez, dois homens se chegaram juntos, estavam juntos. Um sabia que o outro era crente, e então o descrente, né, o que não cria em Deus, chegou para o crente e disse: olha, meu amigo, nós estamos aqui nessa caminhada junto. Veja só, nós não sabemos o que vai estar lá no final do caminho. Você disse que lá no caminho tem salvação, no final do seu caminho tem a salvação. Eu não creio nisso, o descrente disse. Então, veja só, eu vou aproveitar a minha vida do jeito que eu quero, fazendo tudo que eu quero. E quando chegar no final dessa caminhada, não vai ter salvação, então eu não perdi nada. Mas você perdeu de aproveitar a sua vida durante a sua caminhada. Então aquele jovem crente disse: olha, meu amigo, você é quem disse que eu não aproveito a minha vida. Eu aproveito muito bem a minha vida, porque andar nos caminhos do Senhor é maravilhoso. A nossa alegria é diferente. Porque ela é constante, ela não termina, ela não para. Ou seja, nós não nos cansamos, nós não nos cansamos de louvar a Deus, de adorar a Deus. A gente gosta, é maravilhoso seguir a Jesus Cristo. E outra coisa, quando chegar no final do caminho, se não tiver salvação, eu também não vou perder nada, como você também. Mas eu creio que tem, eu vou ganhar e você vai perder. Então é isso que nos mostra a diferença. É melhor andar no caminho do Senhor, porque é caminho reto, é um caminho de certeza de salvação. É um caminho que nos conduz a Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, Jesus é o caminho. Então Deus está dizendo aqui, está aconselhando a você a andar pelo caminho dele, e o caminho dele é Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, esses são os conselhos do Senhor para que você tenha vitória na sua vida. Creia somente em Jesus como o único Senhor e Salvador.
Creia que os ensinamentos do Senhor ele é útil para as suas vidas. E saiba que o caminho do Senhor é o único caminho que você deve andar. Como tem sido a sua jornada? Como tem sido as lutas de sua vida? Você tem tido vitória ou tem tido derrota? Quer vitória? Siga esses conselhos e verá o poder de Deus agir na sua vida. Um exemplo. Estevão, talvez acredite, de que adianta servir a Deus? Estevão serviu a Deus, era um homem dedicado a Deus. E o que foi que aconteceu? Ele foi apedrejado. Mas no momento da sua morte, ele disse que viu o céu aberto. E lá ele viu Jesus Cristo ao lado do Pai, de pé, esperando por ele. Isso é acertar o alvo. Isso é ter vitória. Porque, meus queridos, vitória não é só ter vida longa. Vitória é ter vida em Jesus. Porque Paulo disse, olha, o meu viver é Cristo. O morrer para mim é lucro. É claro que a gente quer viver alguns bons anos nessa vida aqui. Mas uma coisa melhor ainda é a gente ter a certeza de que temos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Porque quando você está nessa condição, você não teme a morte, porque sabe que ela é lucro para você. Mas que Deus quer te dar vitória, quer te dar vida longa, quer te dar muitos anos de vida nessa terra, com prosperidade que será suficiente para a tua vida, aquilo que é útil para a tua vida. Então, meus queridos amigos e amigas, você que ainda não é crente, siga esses conselhos. Creia que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida. Creia que a palavra de Deus, a Bíblia, é o ensinamento útil para te dar vitória nessa jornada da vida. E creia que só o caminho de Jesus é o que conduz à vida eterna. E que é o caminho reto. E é o caminho que faz você acertar o alvo. São esses conselhos do Senhor Jesus para as suas vidas. Que Deus os abençoe. Que Deus dê vitória a todos vocês. Para você, meu irmão, você que está passando por dificuldades, talvez esteja doente, sabe de uma coisa: Deus vai te dar a vitória. Deus está com você. Ele não vai te desamparar. A meus colegas de ministério, que Deus abençoe a todos vocês nesse dia, porque sabemos que ser pastor não é fácil, mas é uma missão dada por Deus e Ele está conosco. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Choramos muitas vezes, mas nos alegramos pelo fato de sermos servos do único Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, que ela produza um grande efeito na vida de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, eu vos oro. Amém.